Oi, meus amores, namastê. Hoje eu vou continuar contando a história do Evangelho como me foi revelado de Maria Valtorta. Hoje eu vou contar a história do capítulo 69. Juntos somos mais fortes. Então, como vimos no capítulo anterior, depois que Jesus pregou lá no templo de Jerusalém, Jesus e Judas saíram do templo, aí Jesus avisou Judas, né? Judas, eu preciso ficar sozinho agora, né? Vai embora, vai cuidar da tua vida, que eu preciso passar a noite sozinho, meditando, em muita oração e muita meditação. Aí Judas meio que questionando assim, mas tipo, tá, mas você não come, não, só por que meditar e orar tanto? Aí Jesus falou assim, porque o alimento do espírito é essencial e eu recebo isso através da oração, da meditação. O mais importante é cuidar do espírito, alimentar o espírito com oração. Aí Judas questionou, né? Tá, mas nós somos dessa terra, nós temos um corpo, nós precisamos alimentar esse corpo também, porque negligenciar o corpo, isso é como se fosse um auto-suicídio, isso é matar o corpo, né? E matar é um pecado, não é? Aí Jesus falou, vou responder isso de uma forma como eu não responderia para pessoa simples, Judas, porque você tem uma formação, tem muito estudo, e você não é simples. Você se formou em ambiente que te refinaram, mas que também te corromperam. Lembra-se de Salomão, o mais sábio de todos, de todo o tempo? Tipo, era um grande, inteligente, muito inteligente Salomão, né? E lembra-se o que Salomão disse? De ter muito conhecimento é a vaidade das vaidades e que tudo isso é vaidade. Agora eu te digo que é preciso saber tirar dos alimentos a nutrição e tomar cuidado, porque tem muito alimento que está envenenado. Alimento que ele quer dizer, esses fontes de conhecimento. É preciso não fazer mais uso desses alimentos, desse monte de alimento, mesmo sendo gostosos ao paladar, esse conhecimento. É melhor um simples pão com água, direto da fonte, tipo, direto de mim, que sou Jesus, um prato simples do que um prato complicado e farto na mesa do rei, que muito desses pratos fartos, abundantes aí, pode ter drogas, pode estar envenenado, né? Então, o que ele quis dizer para Judas é assim, que você acabou sendo contaminado com dogmas, principalmente com arrogância, prepotência, soberba, porque você, ao invés de se alimentar do simples pão, do alimento simples, você acabou se fartando de um conhecimento muito vasto, mas que muitos desses conhecimentos estavam contaminados com veneno, né? Então, tipo assim, o que a gente precisa saber para evoluir é muito simples, é amar ao próximo, é muito simples, né? Mas acaba numa quando se entra numa elucubração mental, adquirindo conhecimento, estudo, conhecimento, acaba se embaraçando tudo, confundindo tudo e se contaminando com esses venenos. E é isso que Jesus quer dizer para Judas, que é alertar Judas que ele está envenenado porque ele acabou comendo dessas comidas envenenadas. Aí Judas pergunta, tá, eu estou envenenado do quê? O que eu preciso eliminar? O que eu preciso me libertar, né? Aí Jesus falou assim, tudo aquilo que sabes que te faz mal, porque Deus é paz. E se você quiser andar no caminho de Deus, deve desembaraçar a tua mente, sair dessa confusão, sair dessa elucubração mental e passar a caminhar comigo sem essas perturbações, o qual você foi contaminado, né? Eu estou aqui para ajudar o homem a ser simples, a ser amor, a ser misericórdia, a seguir o meu exemplo. E daí ele começou a responder sobre aquela pergunta de Judas, né? Tá, mas se matar, suicídio não é pecado? Aí Jesus falou assim, a vida, tanto a própria vida como a dos outros, é um dom de Deus, e só Deus pode, dado ao direito de Deus, reservado ao Deus o direito de dá-la ou tomá-la. Quem se mata confessa a sua soberba. Aí Judas novamente questionando Jesus, mas espera aí, quem se mata
Confessa sua soberba? Não, quem se mata, ele se mata por causa de desespero, porque não está mais aguentando, porque não está suportando, por causa de uma dor muito grande que a pessoa se mata, e não por causa de uma soberba. Aí Jesus começa a ensinar o Judas, tá? Mas o que faz a pessoa entrar nesse desespero, nessa dor profunda e nesse desespero de não suportar mais a vida, sendo a vida o dom de Deus, sendo a vida Deus, né? O que faz ela não suportar mais a vida? É uma soberba, sim, uma soberba e arrogância de não ter a humildade de pedir ajuda para Deus. A pessoa não tem fé em Deus, isso é soberba. Não ter fé em Deus, ficar questionando a vida, ficar através da mente questionando a vida, questionando tudo, que entra nessa frustração, nesse desespero, porque não tem fé que Deus é salvação, de que Deus está conosco, de que Deus é puro amor. Então, assim, isso é uma soberba, sim, da pessoa, né, que leva ela nesse desespero extremo. É uma falta de comunhão com Deus, porque quem está em comunhão com Deus, quem tem fé em Deus, quem pede ajuda de Deus, recebe. Não é talvez a soberba que está vencendo nessas pessoas que se matam, a pessoa que quer agir sozinha, que não tem humildade de entender estender a mão para o Pai e pedir: Pai, sozinha eu não posso, me ajude. Não seria uma soberba, uma arrogância não pedir ajuda? Porque quem pede ajuda para Deus, recebe. O humilde, ele se compadece, ele pede ajuda. O soberbo, ele não perdoa, ele não pede ajuda. O soberbo, ele não inclina a cabeça para dizer: Pai, eu estou perdido, eu estou perdido, me ajuda, me perdoa, eu sou culpado da situação ao qual me encontro, eu reconheço que eu me coloquei nessa situação e peço ajuda. Então, essas pessoas que têm soberba não reconhecem com humildade isso, portanto, se afundam. E toda vez que você pede para Deus perdão, Deus perdoa. Aí Judas falou assim: mas, diz nas Escrituras, que certos delitos não são perdoados, não podem ser perdoados. Tipo, se matar não é perdoado. Aí Jesus falou assim: é tu quem está dizendo isso, Judas. Não sou eu que estou dizendo isso, é tu que está dizendo isso, Judas. E assim será. Se você acredita nisso, assim será. E daí Jesus diz: Deus te dirá: tu julgastes tu, criatura dotada de razão e de ciência sobrenatural, criada livre de mim, tipo, e como tu mesmo te julgastes, que te advenha, eu não violento a liberdade que te dei. Tipo assim, se você tem essa crença de que existe certos delitos que não são perdoados e que os que se matam, né, os suicidas, eles não são perdoados, eu lhe dei um livre-arbítrio. Então, tipo, se você quer ter essa crença limitante, tenha, então enfim. E lembra que na história anterior, né, eu falei que Jesus falou assim: Judas, você tem razão, você vai me seguir até o fim dessa vida, mas depois dessa vida, reticência, então aqui meio que já monta um quebra-cabeça também, né, para saber qual vai ser o destino de Judas, que ele vai estar depois do suicídio, ele vai estar separado de Deus, né, do Criador, vai ser bem complicado para Judas, e é por isso que Jesus tenta de todo jeito persuadir Judas a não ser o seu discípulo, falando que seria um erro, mas que Jesus não pode impedir o livre-arbítrio de Judas, né? Se Judas quer ser discípulo de Jesus, Jesus não pode impedir, porque daí ele seria ditatorial, que daí ele não estaria respeitando o livre-arbítrio, mas Jesus, por misericórdia, tenta de toda forma convencer Judas a não ser discípulo dele, mas não consegue, porque Judas, ele é muito determinado, ele quer a vitória, quer não sei o que lá, enfim, ele está totalmente perdido nessas confusões mentais dele, de tanto estudo e envenenado que ele se alimentou, né? E ele tem essa arrogância, sabe, sempre questionar Jesus ensina uma coisa, ele, não, mas na Escritura é assim, por que é assim? Ele tem muito essa questão de ser questionador, ao invés de, muitas vezes, também essa postura de querer ele, como discípulo, ensinar o seu mestre, em vez de respeitar a sua posição de discípulo, né, mostra bastante isso na postura de Judas. Aí Judas falou assim: é muito difícil fazer tudo isso que você pede, ser santo. Eu sou um homem jovem, cheio de vitalidade. E daí Jesus fala assim: eu vim para os homens, Judas,
não para os anjos. Os anjos não precisam de mim, de um mestre, eles já estão lá no paraíso, vivendo no paraíso. E Jesus explicou assim para o Judas, quando o homem foi criado por Deus, ele era como os anjos, ele era uma das criaturas mais bonitas do céu, ele era lindo. Daí Satanás arrancou a asa desse homem-anjo e colocou nele as garras de feras, né? A cobiça, a soberba, a vaidade, a dúvida com relação ao Criador, os questionamentos com relação ao Criador. E daí isso tirou as asas de anjo do homem e levou o homem a se tornar um homem-demônio, e é isso que eu vim salvar, eu vim tirar dos homens esse aspecto demoníaco deles e voltar a pôr umas asas de anjos no homem. Aí Jesus falou assim, que pecado é uma questão de escolha, você escolhe fazer mal a si mesmo ou ao próximo, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio, e eu vim ensinar que a outra escolha, escolher não cair nessas tentações, nesses docinhos saborosos de Satanás, que são essas tentações, a escolha de não pecar é a salvação, né? Eu vim ensinar isso, e isso é possível, porque se não fosse possível, eu não teria vindo, eu não estava aqui em corpo humano ensinando isso e deixando essa semente de verdade aqui no mundo, né? Ele deixou assim, se eu estou aqui falando que você pode não pecar, é porque isso é possível, e basta ter vontade, por intento. Eu vim como homem para dar um exemplo de homem para os homens, de como seguir esse caminho da libertação. Aí depois, né, Judas falou para Jesus, por que você vai ficar na casa daqueles pobres? Porque parece que Jesus ia se hospedar na casa de pessoas bem pobres, né? Eu conheço pessoas ricas, eu tenho uma influência aqui com pessoas poderosas, você pode se hospedar numa casa chique, bonita, de uma boa casta, né? E Jesus fala para o Judas, dignos e indignos existem em todas as casas, em todas as castas, e eu te digo que o indigno, maliciosamente indigno, está muitas vezes no meio das grandes castas, e será grande no reino de Deus, não aqueles de castas poderosas e que são indignos, mas quem é humilde e santo. E é entre esses que eu quero me hospedar na casa desses, né? Aí Judas questiona Jesus, tá, mas para você se impor, para você ser respeitado, para você realmente fazer o que você precisa fazer, você precisa, ter diplomacia exopolítica, você precisa ser poderoso, você precisa ser respeitado. Aí Jesus falou assim, tá, mas você acha que Herodes é respeitado? E César? Você acha que César é respeitado? Não, eles não são respeitados. As pessoas amaldiçoam eles, as pessoas odeiam eles, as pessoas fazem o que eles impõem por medo, para não serem mortos, e não porque respeitam eles não têm o respeito de ninguém. Herodes, César, eles são odiados. Eu saberei sim impor, com a minha modéstia, e a minha humildade e serviço, isso é potência, isso é força. E daí Judas falou assim, tá, então você vai desprezar os poderosos? E Jesus falou assim, não desprezo ninguém, eu irei aos pobres e aos ricos, mas eu dou preferência, eu prefiro estar na casa de pessoas humildes, eu não gosto dos soberbos, estar perto dos soberbos, Judas, será que você não se toca, cai fora, né? Mas enfim, não, isso não foi falado no livro não, tá? Enfim, aí termina isso, Jesus deixa falando que vai ficar lá na casa dos humildes e não lá na casa cheia dos ricos que Judas queria que ele ficasse, ficando com esse ensinamento, e vamos continuar essa história no próximo vídeo. Então compartilha esse vídeo para mais pessoas conhecer essa história tão linda que acende a chama do amor no nosso coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, e até o próximo continuação dessa história, o próximo vídeo. Namastê.